Olá, terceiro ano, vamos à nossa revisão da unidade 7 para que possamos realizar nossa prova que começará na semana que vem. Na página 5 do nosso livro, a gente começa a falar um pouquinho sobre os componentes que fazem parte do solo, da formação do solo, sendo ela partículas de rochas, matéria orgânica, água e ar. São esses principais elementos que compõem o nosso solo, sendo elas partículas de rocha, que são pequenos pedaços de rochas que se desprendem por conta da ação da água e de alguns fenômenos naturais. Matéria orgânica, que é formada por restos de seres vivos, folhas secas e frutos apodrecidos. A gente também tem a água, né? E também o ar, que penetra no solo como sendo um dos principais componentes para a formação do solo. Na página 8 a gente tem um pouquinho sobre os tipos dos solos. Aprendemos que os solos eles se dividem de 3 maneiras: solos arenosos, solos argilosos e solos umíferos. Os solos argilosos são aqueles mais permeáveis, porosos e pouco férteis. Eles são formados principalmente por areia. E nesse tipo de solo existe grande espaço entre as partículas desse solo, né, da terra, e é daí que a água passa com muita facilidade. Já o solo argiloso, ele apresenta bastante argila na sua composição, fazendo com que seja pouco permeável e pouco poroso esse solo. E nele também acontece uma certa dificuldade da água penetrar nesse solo por conta da argila ter suas partículas umas próximas às outras. Temos também solos umíferos, que é a última classificação dos solos, que são os solos que apresentam grande quantidade de humus, sendo bastante férteis e quantidade ideal de água. Para quem não lembra o que são humus, os humus ele resulta da decomposição de restos de animais e plantas, né, que se decompõem na superfície do solo, e também, né, as fezes e urinas das minhocas, elas compõem humus, né? Ela vira matéria orgânica que é fundamental para enriquecer esse solo. Então, os solos umíferos, eles são os principais solos que são bastante férteis e podem desenvolver qualquer tipo de plantação. Em seguida, a gente viu também um pouquinho solo e vida. A gente aprendeu que no solo há a presença de vida. Todos os micro-organismos, bactérias, fungos, minhocas e todos os seres que têm vida, que estão dentro do solo, eles têm ali uma função e tá ali para ajudar a enriquecer aquele solo. Para enriquecer aquele solo, e principalmente, né, é fato que todas essas bactérias e seres que vivem dentro do solo, inclusive os micro-organismos, eles se configuram como um tipo de vida, e é essencial a presença de todos esses tipos de vidas dentro do solo para que o solo ele tenha para que ele seja enriquecido. Um solo que apresenta o déficit de algum desses elementos, ele é um solo que ele não vai ser capaz de desenvolver nenhum tipo de vegetação. Em seguida, falamos um pouquinho sobre o uso do solo, né? A gente viu que a mineração, a pecuária e a agricultura são uma das principais atividades econômicas que envolve a utilização do solo para a produção de diversos tipos de elementos que são consumidos por nós. A mineração, por exemplo, ela compreende a remoção e extração dos minerais que se encontram no solo. Por exemplo, o alumínio, o cobre, o ferro. E tanto o alumínio, o cobre e o ferro, eles são elementos naturais que são utilizados para a fabricação de diversos tipos de produtos que nós utilizamos. Por exemplo, o celular que eu estou utilizando para gravar essa aula, ele tem a presença desses principais minerais na sua fabricação. O computador, a televisão, entre outros produtos que utilizamos, eles são essenciais para o processo de fabricação de diferentes tipos de produtos que utilizamos. E também a agricultura e a pecuária, ela utiliza o solo também, pois quando nós utilizamos esse solo para cultivar algo, ou então esse solo é utilizado para uma pastagem para a criação de animais, ele está sendo utilizado como uma atividade de fins econômicos. E o que a gente tem que pensar com isso?
que os elementos naturais eles não podem entrar em escassez. Então, todo tipo de utilização desse solo ele tem que ser feito com cautela, com técnicas específicas, para que não venha agredir esse solo se tornar infértil e termos a eliminação, a escassez de elementos naturais importantíssimos que são utilizados no solo durante o dia a dia. E também falamos aqui alguns cuidados que devemos ter com o solo. E a gente viu duas técnicas que acontecem, né, em algumas sistemas florestais, que é justamente para que o solo ele se torne cada vez mais rico e produtivo. Uma delas é a rotação de culturas e outra é o sistema agroflorestal. A rotação de culturas ela compreende haver o plantio de diversos tipos de legumes, frutas, verduras naquele solo, cada temporada sendo plantado um tipo de legume, ou fruta ou verdura, para que esse solo ele se torne cada vez mais fértil, porque cada legume, verdura ou fruta que é plantada ali tem nutrientes específicos, e a cada plantio essa semente ela vai deixando certos tipos de nutrientes ali, que na próxima plantio de outro elemento que seja cultivado ali, ele vai obter mais nutrientes, ou seja, essa rotação de culturas, diferentes tipos de sementes sendo plantada ali, contribui para o enriquecimento desse solo, porque esse solo vai pegando todos os nutrientes de diversos tipos de plantações e se tornando mais umífero. E a outra técnica é o sistema agroflorestal, que inclui a presença de árvores em áreas agrícolas. Essas árvores colocadas em áreas agrícolas, elas têm diversas finalidades. A primeira delas é as folhas das árvores, elas vão caindo ao longo do tempo. Essas folhas caem ao solo e ela vira matéria orgânica, ela se decompõe e vira matéria orgânica para enriquecer o solo. Essas árvores que são plantadas são árvores que geralmente ela dá algum tipo de fruto. Esse tipo de fruto, ele serve como um alimento para determinados tipos de insetos. E numa área agrícola que você tenha insetos, vai diminuir a necessidade de se utilizar agrotóxico, sabendo que os agrotóxicos eles agridem o solo e podem contribuir para a infertilização desse solo. Então, essa técnica de colocar árvores em algumas plantações agrícolas contribui para enriquecer o solo, com a queda das copas das árvores e principalmente os frutos que são desenvolvidos nessas árvores, elas servem de alimento para alguns tipos de insetos. E esses insetos eles se alimentam também de pragas que têm o hábito de se instalar nessas plantações e comer diversos tipos de plantações que estão se desenvolvendo ali. Então, quando não se tem esse sistema agroflorestal, precisa-se usar agrotóxicos. E os agrotóxicos eles prejudicam muito o solo. E com o sistema agroflorestal se isenta totalmente a necessidade do uso de agrotóxico, porque os próprios animais que se alimentam dos frutos dessas árvores se alimentam também das pragas que tentam atacar os diversos tipos de plantações nas áreas agrícolas. Depois de falarmos sobre isso, aprendemos um pouquinho também sobre erosão e assoreamento. A erosão, quando a cobertura vegetal, o solo, ele perde toda a sua cobertura vegetal por conta de chuva, vento, que vai levando o solo embora, vai carregando esse solo, formando vários buracos no solo, inclusive deixando esse solo sem nenhum tipo de nutrientes. A gente classifica esse evento como erosão, ou seja, houveram chuvas, ventanias, e esse solo ele não tinha nenhum tipo de proteção. Ou seja, não tinha grama, não tinha mata, não tinha vegetação. Então, a enxurrada leva todos os nutrientes desse solo, da camada superficial do solo, e vai havendo buracos nesse solo. Então, isso é chamado de erosão. E o assoreamento já é quando a enxurrada que aconteceu por conta das chuvas leva o solo para dentro dos rios e lagos. Ou seja, os rios e lagos eles ficam cheios de terra, que foi arrastada pela chuva e essa terra caiu dentro dos rios e dessa forma vai se acumulando terra ali dentro. Isso é chamado assoreamento, ou seja, ocorreu uma chuva, o solo que não estava protegido, que ocasionou uma erosão,
trouxe todo aquele solo para dentro dos rios. Esse solo ele ficou o quê? Assoreado, com um nível de terra muito grande. E ali você não consegue mais ter nenhum desenvolvimento de ser vivo, porque nenhum ser vivo, nenhum peixe, nenhum animal aquático consegue se desenvolver ali. Então isso é o assoreamento, quando acontecem as chuvas e o solo é arrastado para dentro dos rios, ok? Então, nessa unidade 7 aqui foi basicamente isso que a gente tratou. São os principais tópicos importantes para que a gente relembre para fazer uma boa prova, ok? Lembrando que no nosso livro tem toda essa matéria bem descrita. Temos vídeos das aulas anteriores que tratam também sobre esse tópico. E houve também um questionário que foi passado para os alunos presenciais e enviado foto para os alunos do ensino online, que tratou sobre essa unidade 7. Então, a gente vai falar somente sobre essa unidade e na próxima aula vamos tratar a unidade 8 para falar um pouquinho, fazer uma revisão sobre o ar e a sua importância, ok? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima videoaula.